Pessoal, boa noite. São 19 horas e 2 minutos. Conforme combinado, a gente inicia a aula no horário. Quem se atrasar depois pode assistir o início da aula na gravação. Nosso papo de hoje veio com um endereço certo, né? A gente combinou na terça-feira, no Clube da Automação, e depois também hoje de manhã a gente falou lá na sala de suporte do Combo, né, de automação, lá do Combo Premium, lá da empresa. E uma surpresa que a gente combinou que a aula vai ser sobre canal de Keltner. Eu preciso falar também sobre o ATR, né, o Average True Range. Preciso falar sobre ele para poder explicar melhor ainda, né, o Keltner Channel, o canal de Keltner. E uma pergunta, um assunto que eu falei hoje de manhã vai ser também respondido porque era uma pergunta do Eduardo e eu acho que casa muito bem, é uma resposta legal de a gente, é um assunto legal da gente abordar como trader, como daqui a pouco como desenvolvedor, como usuário de automação, mas como trader principalmente. É uma resposta, é um assunto legal para a gente abordar. Então, antes de começar aqui, antes de vocês chegarem, o Eduardo me fez a pergunta e eu pedi para ele para que a gente respondesse ao final da nossa aula, tá? Então, sem mais delongas, boa noite a todos que estão, já deram boa noite no chat aqui também, a galera que está sempre presente. Eu vou compartilhar a tela e nós já vamos falar diretamente para tentar ser o mais objetivo possível. Vocês, por favor, me sinalizem quando a minha tela ficar visível para vocês, que para mim sempre tem um delayzinho, tá? Então, me avisa quando aparecer a minha tela ali. Não apareceu ainda? Por favor, alguém me sinaliza. Pode ser no chat ou, ou por voz mesmo, tá? Só me sinaliza se apareceu a minha tela já. Já foi? Beleza. Beleza, obrigado, pessoal. Vamos lá. Nossa aula de hoje, o foco principal é canal de Keltner, ou, né, dentro do Profit lá, o Keltner Channel, né, o Keltner CH lá, que é um indicador de volatilidade. Deixa eu abrir minhas anotações aqui. É um indicador que mede a movimentação do ativo ali aqui, nos nos últimos candles, né? Por isso que ele fala de true range, né? A amplitude real, né? Ah, o Keltner é em função do true range, né? Então eu vou falar um pouquinho dos dois e aí depois pela tela compartilhada que vocês viram que eu já preparei aqui algumas informações sobre o ATR e umas informações sobre o Keltner, tá? Deixa eu só deixar uma tela aberta branca aqui, porque fica muito escuro. Peraí. Aqui, essa aqui branquinha. Pode ser essa aqui. Beleza. Então, só trazer para cá agora o código. E o código aqui. Né? Pronto. Bom, vamos lá. Ah, enquanto eu vou ajustando aqui, eu sei que alguns comentaram assim na terça-feira. Eu não sei o que que é. O outro disse, eu uso, mas não sei como é que calcula e tal. Só para ter certeza, tem alguém que utiliza canal de Kelvin? Não, claro, que está no combo lá, né, na estratégia FTS 10 lá, não conta, porque aí não está usando sem saber como é que calcula, né? Alguém que usa, sabe como é que funciona o canal de Kelvin? Ninguém? Não uso, não sei como funciona. Bom, é uma resposta das mais justas, né? Se não sabe, basicamente assim, se a gente não sabe como funciona, o ideal é não usar mesmo, tá? O ideal é não usar. Eu acho que a gente vê parênteses, né? A gente vê muito influenciador, muita gente, faz assim, faz assado, tem o setup
Eu não vou dizer exatamente o nome, vocês vão entender, né? Mas tem o setup aqui do Monarca da Metrópole. Pegaram o lance? O Monarca da Metrópole aqui, que faz assim, faz assado e tal, mas não explica por que, né, exatamente que aquilo ali funcionaria ou por que que a gente deve fazer um tipo de trade desses. Não estou nem julgando a habilidade ou a capacidade técnica do rapaz, eu só estou dizendo que as pessoas usam as coisas às vezes por modinha. Depois que eu desligar a gravação, eu explico, que se alguém não entendeu essa referência, eu explico. E aí a gente pega o canal de Kelchner, por exemplo, começa a usar, não sabe o que está fazendo. Então, eu vou mostrar no gráfico primeiro, caso alguém. Vou botar aqui no gráfico do índice, eu vou botar um 11R mesmo, e vou colocar aqui na aula, vou colocar um canal de Kelchner, já está aqui. Ó, aqui, na verdade, aqui ele nem está com canal de Kelchner, ele está com. Está com canal de Kelchner, sim. Com dois períodos, desvio de 2 e 20 períodos do tipo exponencial. Então, isso aqui é o default. Quando a gente coloca um canal de Keltner, deixa eu trocar aqui para não ficar aparecendo ali uma automação da aula de tarde que a gente estava testando. É, Quando eu coloco um canal de Keltner, ele desenha esse canal mesmo, né? Essas duas linhas ao redor de uma média definida na parametrização do Keltner. O padrão mais usual é esse desvio 2 e período 20. Mas o que que é esse desvio e o que que é o período? O período é o período da média, nesse caso, uma média exponencial de 20 períodos. Então, se eu simplesmente colocar uma média aqui de 20 períodos na tela, ela vai ficar nessa posição aqui mesmo, certo? E o que que é esse desvio aqui? Bom, a ideia do canal de Keltner é medir a volatilidade ao redor dessa média. No caso, a gente vai, obviamente, usar a mesma média que está ali no canal, né? 20 exponencial, que é o default. O canal ele é composto por três informações: a própria média, uma banda ou uma linha superior e uma banda ou uma linha inferior. Visualmente dá para entender bem isso aqui, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar uma aparência aqui, eu vou botar um azul só para ficar uma linha mais grossa, caso alguém não esteja enxergando. Acho que agora fica melhor de enxergar, né? Uma linhazinha azul ali bem grossa. Então a gente tem uma linha superior e uma linha inferior. Agora, como é que eu meço essa distância aqui para fazer esse desenho? Se vocês olharem, ou prestar atenção, vocês vão ver que ela não é simplesmente essa mesma linha aqui desenhada aqui em cima. Olha como ela é diferente, né? Essa aqui é uma curva mais suave, aqui ela dá mais coice, né? Ela faz mais sensível, aqui dá mais movimentação, mas ela continua contornando a média. Elas não se cruzam nunca, ela forma sempre esse canal, não vai ter a linha de cima não vai para baixo, nem a de baixo para cima. Então ela sempre forma o canal, forma esse riozinho ao redor da média. Às vezes aproxima um pouco mais, às vezes afasta um pouco mais, tá? O que que determina essa distância? Se vocês não conhecem o canal de Keltner, é bem provável que vocês também não conheçam ou só tenham ouvido falar o nome do ATR, o Average True Range. O True Range, o pessoal chama de True Range, mas o Average True Range é uma média do True Range. Alguém conhece? Ninguém conhece, pelo que eu li aqui, ninguém conhece. O Carlos usa. Beleza, o Carlos usa o Keltner com gradiente linear, dá bom também nos robôs. Legal, Carlos. Muita gente, né, aqui não conhece o ATR, desculpa, não conhece o Keltner e talvez conheça o ATR. Ó, o Eduardo conhece o ATR. O ATR, o que que ele mede? Como eu falei, eu vou casando, costurando uma coisa com a outra, porque uma está dentro da outra. O ATR, ele mede a volatilidade
dos últimos períodos, né? Não, a banda de banda de Bollinger é outro conceito. Eu vou falar um pouquinho sobre a banda de Bollinger em seguida, tá, Gustavão? Lembra, né? Visualmente lembra, mas a forma de cálculo é diferente, tá? Lá não precisa se preocupar com true range, aqui precisa. Então, o ATR, ele, ele mede a volatilidade. Se eu colocar num gráfico de 5 minutos, por exemplo, vocês vão ver como o desenho fica diferente. Ele mede a volatilidade num número X de períodos. Então, o ATR de 14 significa uma média dos últimos TRs de 14 períodos. Mas o que que é o tal do TR? O cálculo é bem maluco. Se vocês olharem comigo, que vocês vão achar esse cálculo meio maluco. O, o ATR é uma média do TR. E o que que é o TR? O TR, a gente pega três valores e vê qual é o maior deles, e esse valor ele vai ser o nosso ATR. Ele vai ser o nosso, desculpa, o nosso TR. E aí desse TR a gente vai calcular o ATR, que é a média do true range. Então, a gente pega três cálculos. A gente mede do preço máximo atual até a mínima, atual também. A gente pega, aqui faltou eu colocar zero, né? Mas é, ó, zero. A máxima atual até a mínima atual, que é a amplitude atual. Esse é o range atual. Aí eu meço. Aqui o absoluto é para pegar o módulo, né? Pegar o valor sem símbolo, né? Negativo, positivo. Eu meço a máxima atual até o fechamento anterior, então o close anterior, e eu também meço o close anterior até o fechamento atual. Então, na prática, eu vou fazer três medições. Vou puxar o gráfico para cá. E eu vou fazer três medições. E eu vou medir, primeiro, essa amplitude, daqui até aqui. Essa é a nossa TR1 aqui, que eu chamei de TR1. Ah, tem que fazer esses cálculos? Não, eu estou fazendo isso aqui só para demonstrar, tá? Para ensinar. A, a TR2, a gente vai medir daqui até o fechamento do anterior. Então, esse aqui é o TR2. TR2. E depois eu vou medir do fechamento anterior também, do fechamento anterior, até a mínima aqui. Então, eu vou pegar esse daqui até aqui, né? Essa distância aqui, e vai ser a TR3. Ah, mas eu quero chamar um de 2 a 3, não, não importa. O que importa é fazer essas três medições. Então, a TR1, que é essa aqui, para mim, a TR2, que é essa aqui, e a TR3. Qual é a maior delas? A gente pode, né? No Profit tem essa função máxima aqui, a gente compara um com o outro, né? Então, eu estou comparando a um com o valor máximo da 2 e 3. Se a 2 for maior do que a 3, o 2 vai ganhar aqui, e se a um for maior do que a 2, ganha um, se não, ganha a 2 e etc, né? Pelo amor de Deus, isso aqui não tem o que eu explicar. Mas pega o valor máximo dessas três. A partir desse valor máximo, dessas três, eu vou calcular a média das últimas 14 TRs. Então, eu pego a média de 14 TRs, que é esse valor aqui que a gente calculou. Tá? E aí eu vou ter o valor do ATR. Esse valor aqui, eu demonstrei o cálculo para vocês entenderem o que que ele faz, para não simplesmente usar uma fórmula pronta ou uma função pronta dentro do Profit. Porque a função pronta existe dentro do Profit. Ela se chama AVG True Range, Average True Range, onde a gente diz o número de períodos e o tipo da média. Está aqui, ó, o número de períodos e o tipo da média, né? As médias essa aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, por que que eu fiz aqui que o ATR é a média de 14?
porque são os 14 períodos e é média, portanto, média aritmética é o tipo zero. Alguma dúvida até aqui? Enquanto eu tomo um gole d'água? Me ajudem aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. É, assim, é meio malucão o cálculo, mas é tranquilo de entender, né? Então, é, a lógica do true range significa quanto maior o true range, maior a volatilidade ali, então o preço está se movimentando bastante. Quanto menor o ATR, menor a volatilidade que está acontecendo ali. Não tem absolutamente nada a ver com tendência, é assim, é volatilidade, é o quanto que o preço está se mexendo, né? Porque a gente está trabalhando com valores máxima e mínima, né? Máxima e mínima, máxima e mínima. Então eu estou trabalhando sempre com a máxima e mínima, e aí o fechamento anterior, tá? Fechamento anterior. Então, é essa amplitude aqui para a gente saber se o preço está mais volátil ou não, né? Então, ele mede, ajuda a medir a volatilidade. Beleza. Ah, eu quero usar um stop baseado no ATR. Então, eu quero pegar essa amplitude e usar um stop baseado no ATR. Um ATR, uma vez e meia, duas vezes, não importa. Eu quero usar um stop. Então, isso eu posso usar o ATR para isso. O Average True Range. Certo? Dá para colocar no setup, dá para botar stop, tudo certo. Estou falando dele porque ele está dentro do cálculo do Keltner, vocês já vão ver como é que isso aqui se aplica. Ah, inclusive dá para usar ele puro, assim, né? Como eu falei, com stop, alvo, etc. O Eduardo botou exatamente isso. Já usei muito a ATR para isso, para stop, eu imagino que ele está falando, né? Stop ou alvo. Então isso é legal, funciona, tá? É, bom, estou dando uma olhada aqui no pré-stop. Boa, estou dando uma olhada aqui no chat, é isso aí. Tá. O que eu posso também fazer com o ATR? Embora eu, na prática, eu não faça. Mas eu posso pegar, por exemplo, vamos lá, comparar a volatilidade de ativos. Para quem opera derivativo e gosta de fazer correlação, por exemplo, talvez seja interessante eu pegar e comparar, sei lá, o mini índice com o mini dólar, o que está mais volátil? Ou o mini índice com dólar com índice cheio, o mini dólar com dólar cheio. Comparar a volatilidade para ver se, né, tem gente que cria setups em cima disso, tá? Algumas ideias assim que talvez você vai fazer. Bom, você pode fazer um canal com um ATR. Então, eu posso pegar e desenhar um canal ao redor do último preço de fechamento, da mínima, etc. Se eu pegar uma média e usar o ATR, eu também faço um canal, certo? E aí a gente já está praticamente falando do canal de Keltner. E eu já vou mostrar. Só que eu tenho mais umas anotações aqui do ATR. Deixa eu só ver se eu já não falei tudo do ATR. Senão a gente já vai direto para o Keltner. Ahn, tá. Não, beleza, já falei tudo. Então vamos falar do canal de Keltner. Onde é que entra o ATR dentro do canal de Keltner? Vou pegar minhas anotações do Keltner aqui. Onde é que entra o ATR dentro do canal de Keltner? Bom, a partir de agora eu não vou mais usar aqui TR, ATR, TR1, 2, 3. Eu vou usar o Average True Range, né? Porque eu não preciso ficar fazendo um monte de cálculo, sendo que ele já me entrega o que eu quero saber aqui dentro, tá? Então, a partir de agora, a gente vai olhar lá, já usando o Average True Range. O Eduardo perguntou? Não. Ah, o Carlos perguntou, é sempre 14? Não, não, não. 14 é uma... 14... Vocês lembram que eu falei sobre médias? 9, 21, 200. Lembram disso? Tem alguém que não lembra disso? 14 são 3 semanas, né? De hoje é de sexta, por exemplo, os primeiros 4 dias da semana são 4 dias, né?
2 semanas de pregão para trás são 14. Então, nas últimas 3 semanas, a volatilidade. Ah, mas por que no gráfico de 5 minutos? Porque se habituou a se trazer essas coisas do gráfico diário. A análise técnica surgiu lá, ninguém tinha, ninguém fazia day trade, né? De um gráfico, ninguém fazia gráfico intraday, né? A gente tinha o preço de abertura e fechamento máxima e mínima do dia, o cara desenhava o gráfico. Então, a gente vai pegar, por exemplo, na sexta-feira e vai olhar como é que foi a média de amplitude, que significa isso, né? Average True Range significa uma média de abertura real ali, de abertura não, de amplitude real dos últimos 14 dias. O que é os 14 dias? Se eu estou hoje na sexta-feira, começando na sexta-feira, eu tenho segunda, terça e quarta e quinta, 4 dias, 2 semanas cheias para trás, 10 pregões, então eu tenho 14, tá? Não tem muito mistério aqui não. Ninguém fala disso aqui. Os caras são bitolados demais querendo ficar procurando pelo em ovo dentro de setups e não sei o que e tal, e esquece do básico. Esses troços vieram, o cara fica pegado, tem que ser 14, tem que ser 21. Cara, isso aí lá no gráfico diário. Aqui a gente usa a média que estiver funcionando. Então, quando o Carlos perguntou, tem que ser 14? Não, cara, a gente vai fazer teste e vai ver se funciona com 14, com 20, com 21. Hoje nós vamos aprender a fazer, e depois isso aqui vai lá para frente. Você vai definir, pô, para o mini índice funciona no gráfico tal, funciona melhor o 14. No mini índice tal, funciona o 20, entendeu? A gente vai testar, certo? Então, vamos lá. Ah, a média é em cima da mínima e máxima do dia? Não, média é média mesmo. Ah, você diz o ATR em si, sim, o ATR ele vai pegar a máxima do dia, não é do dia, é do candle, né? Do candle. A gente está no gráfico intraday aqui. A gente está no intraday. Se vocês querem falar de gráfico diário, a gente dá um corte para trás, mas aí a lógica continua a mesma, certo? Mas máxima e mínima, ok? E aí, do candle, perdão, máxima e mínima do candle, não do dia, tá bom? Sobre o ATR, então, matou? Podemos voltar para o Kelchner? Tranquilo? Tá bom, vamos lá. Kelchner, o que é o maldito? Não é maldito nada, brincadeira. É, o canal de Keltner, eu mostrei ali que a gente tem uma média, a gente tem um canal superior, ou uma linha superior, um canal, né, ou uma linha inferior, né? E aí eu coloquei aqui o ATR também como uma variável para a gente receber, para não precisar ficar escrevendo isso aqui toda hora, né? Para a gente receber o valor do ATR, tá? E eu coloquei essa variável média recebendo o valor do cálculo da média, e eu peguei a média de 20 períodos, que é o default do canal de Keltner. Lembram quando eu mostrei na tela o canal de Keltner, período 20, desvio 2? Lembram disso? O período 20 está aqui, média aritmética, né? Quando a gente chama a função média, é a média aritmética, tá? Quando a gente chama a função, deixa eu só mandar o link de novo aqui, gente, que eu vi que entrou aqui, ó, polar, pronto. Quando a gente chamou lá, ele vem com a média aritmética de 20 e desvio 2. O desvio 2 está aqui, ó, tá? Então eu vou refazer esse cálculo aqui embaixo rapidinho, só para a gente ver. E o ATR, né? O Average True Range. Nesse caso aqui, quem foi que perguntou se é sempre o 14? Nesse caso aqui já não é, porque a gente está usando quem? O Keltner, a gente está usando com a média de 20. Então, na verdade, quando eu estou dizendo para o Keltner aqui, que a média é de 20, lá, o que o período é 20, eu estou dizendo que a média que está ali no meio é de 20, mas que eu também quero o ATR, o Average True Range, de 20 períodos. Certo? Entendido? Não é de 14 mais, é de 20. Então, quando eu chamar essa função, eu vou passar o mesmo período da média aqui. E vou dizer que ela é do tipo 1, que é aritmética. A não ser que eu marque exponencial, né? Se eu marcar exponencial. Aliás, desculpa.
É exponencial. O padrão é exponencial, agora que eu lembrei. Agora que eu lembrei. Quando a gente coloca o Keltner, o padrão é exponencial. Quer ver? Ó, vou inserir um novo aqui. Inserir, Keltner, inserir. Ok. Claro que ele ficou lá embaixo, né? Mas quando eu dou dois cliques, ó, é 20 exponencial, tá bom? Então, desculpa que eu falei padrão aritmética, não é não. Padrão é exponencial. Vou até tirar isso aqui porque ele ficou duplicado agora, né? Excluir. Pronto. Tá ali. Certo? Opa. Certo? Então aqui ó, exponencial, tá aqui, tá? Então eu tenho que chamar o ATR dizendo também, ó, que a média é também, ó, exponencial, tá? E aí eu tenho o ATR calculado e a média calculada. Como é que eu desenho? Então, agora eu vou fazer isso aqui, esses plots aqui eu vou fazer de novo, né? Como é que eu desenho o canal de Keltner ao redor da média? Eu vou botar um plot. Primeiro eu vou botar a média, a V média, vou plotar ela. O segundo plot que eu vou fazer vai ser o quê? A linha superior, né? O canal superior ou o canal inferior, tanto faz. O que que é o canal superior? Canal superior, por padrão, se a gente não mexer lá, ele é o preço da média mais duas vezes o ATR. Ou, se eu quiser colocar, o Average True Range. A gente já chamou ele aqui, então ele é duas vezes o ATR. E o canal inferior ele é a média menos duas vezes o ATR. É isso? É só isso. Canal superior é a média mais o desvio vezes o ATR. O que que é o desvio? Aquele que a gente definiu lá. 2. Default dele é 2. E o canal inferior é menos duas vezes o desvio. É a média de 20 períodos exponencial. Aqui, essa média, na verdade, ela é aritmética, tá? Que tem uma pegadinha. E aqui ela é exponencial. E aí o canal superior e o canal inferior a gente desenha assim. E eu vou botar eles aqui. Canal, vou plotar o canal inferior, ou canal superior primeiro, superior, e o canal inferior. Se eu plotar aqui, eu coloco a linha em cima do gráfico e a gente tem o, pronto, a gente tem o canal de Keltner desenhado ali ao redor da média. E se eu inserir aqui um indicador, inserir indicador Keltner Channel no gráfico, inserir, ok. Onde é que ele vai ficar? Aí tem que ajustar a média, ajuste 21, true range aqui, média. Será que eu calculei errado? Ah, não, calculei certo. Média exponencial de 20 períodos. E aí os dois estão um em cima do outro ali, que é o Keltner Channel e o indicador que a gente fez. Ó. Tá vendo que quando eu coloco o mouse ele acende a luzinha? Ó? Os dois iguais. Ó, tá vendo? Então aqui a média exponencial, né? Que a gente usou aqui. E é isso. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui que eu recebi de mensagem. Ah, tá. Depois eu assisto. Cadê o chat para eu ver o que vocês estão escrevendo aqui?
Dúvida? Não, não, não. Essa já valeu o dia, não tinha a menor noção que o Keltner era baseado no ATR, nem eu. Só um canal de volatilidade, boa. Opera-se robôs com alta volatilidade, ATR alto ou encerra a operação atual? Opera normal. Opera normal. A não ser que teu robô seja baseado num ATR, mas não, né? A média em cima, ok, já respondi, já respondi. Então não ficou nenhuma dúvida para trás aqui, né? Tranquilo? Então, precisa construir o indicador do zero, como a gente fez? Óbvio que não, né? A gente pega pronto, vai usar a função aqui, em vez de eu chamar linha por linha aqui, eu poderia plotar, em vez de eu plotar isso aqui dessa forma aqui, eu vou comentar o que que a gente poderia plotar aqui. Plot, Keltner, Channel, desvio. Qual que é o desvio? 2. Qual que é a média? 20. Qual que é o tipo? 1. E aí eu fecho isso aqui duas vezes, né? Fecho duas vezes e eu coloco dizendo qual que é a linha, que eu quero a linha superior ou inferior. Então, primeiro eu vou colocar a linha superior, pipe, essa linhazinha vertical chama pipe, né? Pipe zero, pipe de novo e fecho a linha. Eu vou plotar a linha superior e agora, quer ver? Deixa eu atualizar aqui, ó. Colocar para rodar, ele vai plotar só a linha superior, tá vendo? E agora eu vou plotar. Peraí que ele está plotando a outra também, deu erro aqui que faltou um input, peraí. O que que eu coloquei aqui? Valor 21,36. O que que faltou eu colocar aqui, gente? Ah, tá, eu coloquei duas vezes o fechamento de 20. Pá. Desvio, período e tipo. Desvio 2, período 20, tipo 1. E aí fecho e pipe zero. Beleza. Eu tinha colocado, eu não percebi que eu tinha colocado dois parênteses. Agora ele vai executar, vai ficar só a linha plotada lá em cima. Aqui, a linha plotada lá em cima. E o outro plot, tem mais, o que que eu estou plotando a mais aqui? Não, tá certo. E aí eu vou plotar o Keltner, a linha de baixo. Pronto. O que que é a linha de baixo? É 1. Linha inferior. Vou salvar. E também faltou eu tirar aqui o Keltner, né? Escrevi. Pronto. Ó, plotei. Plotou a linha inferior. Tem que dizer que é plot 2, né? Para fazer as duas plotagens ao mesmo tempo. Plot 2, ó. Ali, as linhas do canal de Keltner. Tá? Então, usar canal de Keltner funciona por quê? Porque a gente está utilizando uma média, nesse caso ali uma média de 20 períodos, e a gente está trabalhando com um desvio padrão do true range. Basicamente, a gente está usando duas vezes o true range em cima de uma média. É muito bom de trabalhar para a gente ficar trabalhando a volatilidade. Então, eu faço operação de tendência com Keltner. Não acho que seja o melhor tipo de operação, porque ele não foi feito para isso. O Keltner ele foi feito em cima do True Range e o True Range serve para medir volatilidade. Então, eu quero usar essa volatilidade a meu favor. Ele é bom para. Perfeito, cara. Na hora que eu ia falar isso, o Eduardo escreveu no chat. Ele é bom para pegar reversão, mas ele é bom para pegar movimento corretivo também. Então, estou numa tendência de baixa. Olha uma ideia de operação. Estou numa tendência de baixa, ele tocou o canal superior. Pô, caramba, continuidade da tendência é quando ele virar para dentro, né? Ou estou numa tendência de alta e quero pegar retornos à média. Tocou em cima, quando ele tocar lá em cima, eu vou tentar pegar um retorno à média
para fazer uma operação contra a tendência, explorando a volatilidade do ativo. Então, perfeito, o Carlos botou, bom para scalp se reduzir o desvio. Perfeito. Você pode trabalhar com um ATR, pode trabalhar com meio ATR. Como é que eu vou mudar isso? No desvio. Esse desvio aqui ele é float. Lembram do float, que é ponto flutuante, né? Então, um ponto alguma coisa eu posso colocar aqui. Eu posso colocar um desvio de 0,5. O que que me impede? Absolutamente nada. Vai funcionar? Depende do setup. Olha como aproximo. Cadê? Olha lá, olha como aproximo. Ah, mas isso é maluquice. Tá bom, maluquice. Vamos plotar uma linha ali no meio, uma média ali no meio. Plot 3. Vamos colocar a V média aqui. Ó, vamos plotar ela no meio. Que Olha ali. lindo, viu? Que lindo. Olha que loucura isso. Dá para operar, não dá? Pô, dá para fazer um monte de trade diferente. Ah, mas e Barba, onde é que eu vou usar isso? Cara, onde você quiser. Pô, dá para operar milhares de coisas diferentes. A FTS 10, ela é baseada em Keltner. Ela é baseada em Keltner. Quer estudar? Pega a descrição dela, olha para isso aqui e trabalha. Para estudar modos operacionais e tal. Ali tem dois, três modos, eu não lembro de cabeça, são dois modos de entrada, três modos de entrada diferentes, baseados no Keltner. O elemento principal ali, né, o conceito operacional, lembra que eu gosto de falar isso? O conceito operacional lá é Keltner, tá? Bom, alguém mencionou, se eu não me engano, foi o Gustavo, falou bandas de Bollinger. Alguém sabe qual que é a diferença? Deixa eu pegar minhas anotações. A diferença da banda de Bollinger pro canal de Keltner? Alguém se atreve? Pô, aplicação, enquanto vocês vão pensando, a aplicação disso, o Claudemiro botou cripto, claro. Cara, a aplicação disso aqui é qualquer coisa que tenha volatilidade. Talvez não funcione tão bem para ativos muito direcionais, aí você vai ficar meio mais, sei lá, não tem muito que, não tem muito que fazer, né, se não tem volatilidade. É, eu iria um é pelo diesel padrão e que ela tanto aperta como alarga mais rápido, né? E o Keltner é mais como é que eu posso dizer? Pelo ATR, né? Bom, vamos lá. O pessoal está respondendo, eu vou só passar então três considerações sobre diferenças entre Keltner e Bollinger. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu achei que você tinha Não, parado, cortou o teu áudio, aí eu achei que não, você tinha não, continuado. Desculpa. não era isso mesmo, era mais ou menos. Eu acho que um é mais, o canal é mais reativo e o outro é menos E, reativo, pelo menos é como eu exato. vejo. Não, é exatamente isso. Então, assim, a gente tem três elementos para a gente olhar. Ó, três fazendo quatro com o dedo, né? Eu tô maluco. Meu café tá esfriando aqui, gente. Peraí. Ih, tá gelado, João. Pô, tô dando aula desde de manhã, né? É, Então, agora sim, três dedos na mão. São três coisas para a gente olhar sobre, comparar as duas formas de calcular. Primeiro, a base, o cálculo do canal de Kelvin é uma média móvel e o ATR. Acabei de ensinar isso para vocês. O Bollinger, sempre quando eu estiver falando aqui, eu estou falando de padrão, tá? Ah, mas eu fiz diferente. O padrão é simplesmente uma média e um desvio. O que que é desvio? Realmente é desvio simples aqui em cima da média simples. Ah, a segunda coisa que a gente olha para comparar entre os dois é ser mais sensível, né, mais reativo. Acho que a expressão que o Germano usou foi reativo, né? É mais reativo, mais sensível, é, mais suave, né? O canal de Keltner ele é mais suave do que a banda de Bollinger. A banda de Bollinger ela é mais reativa, ela é mais sensível. Então, assim, quando a gente olha
para o Keltner em relação a Bollinger, ele é um pouco mais suave. Tá? Acho que a palavra dessa é mais suave mesmo. A aparência visual dele é um pouquinho mais. Então, quer ver se a gente for olhar aqui no gráfico? Vamos colocar as duas coisas aqui. Vou botar aqui, bandas de Bollinger. Olha como ele é mais suave. Vou botar em vermelho Bollinger, tá? Vou botar em vermelho, aparência. Então a linha mais grossa. Vocês não têm essa sensação de que ele é mais suave? Quando se afasta, os dois se afastam muito rápido na Bollinger, as duas linhas. No Keltner ele é mais suave. Você olha como o Keltner está sempre mais, o movimento mais parelho. Na Bollinger ele dá essa pancada para cima, né? A distância entre uma banda e outra, elas são mais ou menos proporcionais, né? Então, se você olha ela, se você ver a bola, né, você vê o afunilamento, isso não acontece tanto no Kelvin. Exato. Deixa eu só. Pessoal, vocês me dão 10 segundinhos para eu responder uma mensagem aqui que é importante, por favor. Até vou fazer uma pausa na gravação. Desculpa a interrupção aqui, pessoal, mas tem algumas mensagens que eu não posso deixar para depois, vocês sabem como é que funciona. Então, deu para entender, né, bem essa questão da banda de Bollinger, perdão, do canal de Keltner e do ATR. Olha como é sensível a banda de Bollinger. Aqui o preço deu uma pancada para cima, puxou a banda superior, puxou a inferior também, porque é um desvio, né? O desvio é igual para cima e para baixo. Deu para deu para entender bem isso? Ficou alguma dúvida? Eduardo, exatamente isso. Banda de Bollinger é só o desvio da média, exatamente. Exatamente. Quando a gente insere, né, a banda de Bollinger, né? Aqui, ó, a gente coloca qual que é o desvio, né? Certo? Deixa eu ver aqui o que que tem de pergunta aqui no meio. A fórmula de cálculo é diferente. O banda de Bollinger é desvio das médias, ok. Alguma coisa relaciona desvio padrão? Exatamente. É isso aqui mesmo. Tudo certo. Entendido, pessoal? Se não tem nenhuma dúvida, se o canal de Keltner agora ficou bem explicado, Gustavo. Tudo certo, gente? Beleza? Então, aplicabilidade, né, do Keltner. Ah, eu fechei a câmera e esqueci de retomar. A aplicabilidade do Keltner, qualquer mercado, qualquer ativo, desde que tenha ali volatilidade realmente, e aí às vezes tem que ajustar o tempo gráfico, não vai funcionar melhor, não vai funcionar, no outro vai funcionar não tão bem, né? E aí quando a gente estiver programando, que aqui a gente está misturando pessoas que têm menos experiência de day trade, mas pessoas que já estão criando as suas automações, né? Quando a gente estiver programando e for fazer uma parametrização de uma estratégia, um Keltner, por exemplo, em vez de eu colocar o valor duro 20 aqui, eu posso dizer que eu vou usar, agora, pulo do gato, né? O input, parâmetro. Eu vou usar um parâmetro aqui chamado período. Eu vou dizer que ele é 20. E eu também vou ter um parâmetro chamado tipo. Eu vou dizer que ele é do tipo 1. Então, quando eu for chamar aqui, em vez de eu chamar média exponencial, eu vou chamar período, média exponencial do período 20 direto, eu vou chamar o período. E aí o valor que eu colocar lá em cima eu posso mexer. Eu também tenho que ter aqui o desvio.
A gente está usando 2. E aí, em vez de eu colocar aqui fixo 2, eu vou colocar desvio menos desvio. Claro, que se a gente estivesse fazendo o cálculo manual, né? Na prática, a gente vai usar aqui dentro, né? Desvio, período e tipo. Desvio, período e tipo. Vou copiar. Então, quando eu for fazer uma otimização disso aqui, eu não vou estar com os valores engessados. E aí vem aquela pergunta de antes lá, que alguém perguntou assim: Ô, mas eu quero. Será que 14 é o melhor? 20 é o melhor? 21 é o melhor? Testa. O que que dá mais entradas? O que que. Testa. O que que funciona melhor? Aquela pergunta de sempre. Essa pergunta eu respondo assim, ó. Olha, eu vou chutar baixo. 3 vezes por dia eu respondo. Barba, o que que é melhor? Qual que é, principalmente quando está o pessoal do comercial, qual que é a melhor estratégia? Qual delas é a melhor? O que que é o melhor para ti? Aí o cara selecionou, então lá, o cara pegou a FTS 9. Barba, qual é o melhor preset? Qual que é o melhor para ti? Vocês, né, a gente está trabalhando lá com os presets, né, pega lá os indicadores de performance. Cara, eu prefiro o fator de lucro. Eu prefiro o fator de recuperação. Deixa eu ver alguém aqui na nossa lista. Cadê a lista de participantes aqui? Perdi. Participantes, está aqui. Deixa eu pegar aqui, aumentar a lista. Ah, não acredito. Tem um grande amigo meu aqui. Pô, que saudade, cara. Vinícius, o Vini, meu brother, meu irmão. Pô, cara, que legal que você está aqui. Obrigado pela presença. O Vini vai dizer assim: pô, eu quero saldo líquido. Eu vou ligar o robô aqui, eu não vou olhar essa porcaria o dia inteiro. Eu trabalho, não vou olhar para essa merda aqui. Desculpa, não vou olhar para isso aqui. No final do dia eu quero ver o que que deu. Ou no final do mês eu vou ver o que que deu. Vou olhar para o saldo líquido. É, mas daqui a pouco o Rogério vai dizer: o meu drawdown aqui é o mínimo possível, tem que ter um drawdown pequeno. Aí a Laura vai dizer que prefere taxa de acerto. Acho que não, pouquinho que eu conversei com a Laura, eu acho que não, mas ela vai dizer: eu prefiro taxa de acerto. Tudo bem. Aí ela vai, daqui a pouco vai olhar: pô, eu até gostei da taxa de acerto, mas mesmo assim eu quero fazer uma parametrização manual e eu quero trabalhar com outro é, outra parametrização do Keltner. Ok, né? Tem liberdade para isso, o código tem estrutura a partir do momento em que a gente cria esses inputs aqui, a gente vai trabalhar com o código ajustado para o que a gente quer fazer. Claro que daí eu vou jogar para parametrização lá e vou ver. Muitas vezes ficar trocando isso aqui é bobagem, muitas vezes é bobagem. Mas nessa fase de construção de conceito operacional é muito importante, né? É muito importante ter essa liberdade de fazer isso. Tem alguns setups que vocês vão ver, a gente, talvez vocês conheçam a estratégia MM9 Sniper, que a gente lançou em parceria alguns meses atrás, semanas atrás, com o Naka. Lá, a gente colocou uma porrada de parâmetros para a galera e percebeu que estava todo mundo num conjunto só. O que que a gente fez? Pegou a mesma coisa que os presets, fez lá os perfis de parametrização em função de realmente como é o perfil, mais conservador, mais agressivo, etc, etc. Desculpa. Então, essa parametrização aqui, ela é uma necessidade no início, mas daqui a pouco, eu já me achei. Não adianta eu trabalhar com Keltner muito justinho, eu vou usar o padrão mesmo, porque para mim está funcionando. Eu não quero fazer scalp. E daqui a pouco, quem foi que falou em scalp lá? Não foi o Eduardo, não, né? Teve alguém que falou, o Carlos, quem foi que falou em scalp? Daqui a pouco, acho que foi o Carlos, né? Daqui a pouco vai dizer assim, pô, eu quero fazer scalp e vai meter ali um desvio 0,5. Daqui a pouco tem maluco metendo 0,25 ali para fazer tradezinho de 20 pontos, 25 pontos no índice, né? Deixa eu ver o que tem no chat aqui. Ah, foi o Carlos mesmo, viu? Acertei. Taxa de acerto não vale nada. Não vale nada quando a gente está olhando para robô, tá?
não vale nada. Mas para quem está operando na mão, tem um componente emocional muito importante. E quem está começando no day trade, no trade, mas em geral no day trade, né? A galera vem, a porta de entrada é o day trade por causa da alavancagem. Quem está começando no day trade não consegue trabalhar essa taxa de acerto for baixa. Não estou dizendo que tem que usar a maior taxa de acerto, tá? Só que esses dias eu lancei uma planilha, se eu não me engano, foi a Simone que falou assim, a taxa de acerto 19%, taxa de acerto 19%, 19,71% na planilha. Isso é, essa taxa de acerto 19,71, para esse indicador aqui, a taxa é baixa mesmo. Então, aí, fala, Vini, beleza, cara? Legal, obrigado por ter vindo, viu? Então, tem para todo mundo, né? Tem para todo mundo. E aí é onde entra a importância da parametrização, tá? Se não tem nenhuma dúvida sobre Keltner, sobre ATR, quem sabe numa próxima aula a gente até faz um aulão também sobre bandas de Bollinger. E aí fecha os três pontos juntos, ATR, Keltner e Bollinger. Pode ser? De repente na quinta que vem a gente faz isso? Topam? Pois lá no grupo, lá na comunidade, a gente bate sobre isso aí, tá bom? Boa, legal. É que aí eu vou precisar preparar, tem o cálculo é xarope. Xarope não, né? Cálculo de desvio. Vocês sabem fazer cálculo de desvio? Pois é, eu vou ter que ensinar. Então, para ensinar, eu preciso preparar também aqui o textinho, o cálculozinho antes aqui para mostrar para vocês. Mas é um desvio que é calculado ali em função dos últimos X períodos, aí faz a raiz quadrada, não sei do que, papapá, papapá, é cálculo de desvio, tá, galera? Ó, o Eduardo falou, é chato mesmo. É trabalhoso, né? Porque como eu vou ter que fazer na mão, é chato. Se eu fosse só mostrar no gráfico, é simples. Mas para mostrar o cálculo, como eu fiz Kelvin e como eu fiz ATR, é, é chato, né? Ó, o Eduardo disse, eu ensino em aula experimental. É chato pra cacete, tá? Desvio tem que explicar, é chato, tá? Ah, antes de encerrar, porque já são 19 horas e 55 minutos, no início, que antes de abrir a sala, o Eduardo trouxe aquela pergunta que ele tinha comentado lá na comunidade, eu pedi para ele trazer, e aí quando ele chegou aqui, né, ele entrou e a gente foi conversando um pouquinho, e a pergunta dele é assim. Aliás, eu vou dizer, eu vou pedir a gentileza, Eduardo, repete a pergunta, por favor, enquanto eu tomo aqui um golinho d'água, um golinho de café, por gentileza. Pessoal, estão me ouvindo aí? Então, né? Boa noite. Então, o que eu tinha falado com o Barba é aquele problema, né, que a gente tem. O exemplo para mim era: você pega uma planilha que você fez um backtest e mostra que a gente tem, exemplo clássico, R$ 10.000 em 2 anos, né? Então, teoricamente, são 5.000 por ano, com contrato, né? E você tem lá, faz uma continha mais ou menos, dá 400 e alguma coisa por mês. Claro que a conta não é essa, porque tem mês que vai dar mais, vai ter que mês que vai dar menos, uns negativos, positivos, e isso é uma média durante 2 anos. Mas, assim, por a gente ter essa coisa na cabeça, né? Fica aquela história de, num dia você olha lá e o seu robozinho, meio-dia, ele fez R$ 400. Aí você fala assim, cara, R$ 400, teoricamente, é o mês. Pô, deixa eu parar esse cara. E ao invés de eu deixar ele rolar, e pode ser, vamos supor que seja um robô de tendência. Se você tiver uma super tendência um dia, podia dar o 3 vezes mais. Mas você vai aceitar esse problema seu e vai falar, cara, eu tô saindo fora. E aí eu vou. Que horas você volta? Eu voltaria, meu exemplo, se é 75%, por exemplo, de taxa de acerto, eu ia esperar ele errar as 3 vezes. E aí eu volto. É uma coisa na minha cabeça. Eu queria saber se isso tem lógica, ou como é que a gente monta essa estrutura, como é que isso funciona na prática. Tudo bem que, de um modo geral, o robô você larga ele lá e vai trabalhar, vai fazer outra coisa da sua vida, né? Mas assim. Principalmente no início, né? Como eu tô montando ainda agora, eu fico de babá de robô, né? Então, eu não deixo eles funcionarem por eles mesmos. Tá, vamos, Né? Eu, vamos. eu deixo eles andarem, mas eu fico de olho neles, é Eu sei, não, eu diferente, né? sei, eu sei, eu sei. Vamos lá. Então vamos pontuar algumas coisinhas assim que eu acho a tua. Aí de manhã, ele me fez essa pergunta antes de começar aqui. Eu falei, cara, essa pergunta, eu falei sobre isso hoje de manhã, né? Quem estava hoje de manhã na nossa sala de suporte do combo de estratégias, do combo premium, eu falei sobre isso hoje de manhã, né? E aí eu disse pra ele, cara, essa tua pergunta é tão boa. Deixa eu falar sobre. Deixa eu não te responder agora, deixa eu falar sobre isso na aula, quando a gente terminar de falar sobre backtest, sobre Keltner e ATR. Bom, o que que tem aqui? Resolve com expectativa matemática. Perfeito, é isso aí.
Tá. Olha só. Vamos imaginar aqui um caso, e aí eu vou rabiscar na tela. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu, se deixar, eu passo o dia inteiro rabiscando na tela. Eu tinha aquela, a mesinha aquela, preciso comprar de novo a minha, ficou lá na enchente, lá em São Leopoldo, em 2024, eu não comprei de novo. Aí eu vou escrever com o mouse aqui, a letra ficou horrível, tá? Vamos imaginar aqui o setup da borboletinha, sei lá, tá? Setup A. Ou, né, para quem não sabe, conceito operacional, né, que deu origem ao robô, papapá, papapá, estratégia A, setup A. Ele tem uma taxa de acerto de 70%. Eu preciso de alguém com calculador aí, porque eu não vou abrir calculador aqui, tá? Ele tem uma taxa de acerto de 70%. O alvo dele, eu vou escrever dessa forma para ficar simples, tá? Depois, de preferência, alguém que tenha uma calculadora aí me ajuda, tá? Mas não fazer de cabeça. O alvo dele é de é, R$ 50. Ou 50, 200 pontos. 200 pontos de índice. Vamos deixar em reais para já não precisar fazer menos conta no final. R$ 50, tá? E o stop é de R$ 30. Não, aí tá ganhando dinheiro demais aqui. O stop é de R$ 60. Ó, o stop é pior do que o gain. Stop de 60. 70% das vezes. 70% das vezes eu ganho 50. 50 vezes 70%, 35%. 35, se eu fizer 10 trades, 350. E 60 é o meu stop, acontece 30% das vezes. Menos, se eu fizer 10 trades, se eu fiz, eu vou fazer a conta diferente, porque senão vai dar confusão. Vou fazer a conta diferente. Se eu faço 10 trades, que eu vou por lá na planilha, eu acerto 70% das vezes e eu ganho R$ 50, né? Eu vou chegar em 350, certo? 350. Se eu falar bobagem, que alguém me corrige. 10 vezes, 10 trades, eu erro 30% das vezes, certo? E quando eu erro quanto? Eu perco quanto? 60. Quanto que dá? 180, certo? Certo? Alguém me corrige se eu estiver Tá errado. certo. Não, tá certo, tá certo. Qual que é a minha expectativa num mês onde eu tenha 10 operações? 350 menos 180. R$ 170. Por contrato, se eu fizer 10 operações, certo? Todo mundo junto até aqui? Ok. E se eu acertar os primeiros 4 trades? Qual que vai ser a minha taxa de acerto? 4 vezes, qual que é a minha taxa de acerto? 100%. Vezes 50. Óbvio que o 100% aqui no meio foi sacanagem, né? É 200. Caramba! Eu não estava esperando terminar o mês com 170 positivo? Não estava? Sim. Adeus, tia Chica. Acabou. Acabou. Deu. Quando o pessoal fala de, minha meta é R$ 100 por dia. Cara, tu tirou essa meta da onde? Quando eu falo que a minha meta do mês é 50 pontos de dólar, quando eu falava isso há 5 anos atrás, o nego dizia assim, tu tá maluco, Barba? Só hoje eu fiz 30 pontos. Legal. Não, Barba, mas como assim? Tua meta no índice, a minha meta no índice era 750 pontos, quando eu operava mais índice. Meta mensal do índice, 750 pontos. Como, Barba? Tu tá maluco? 750 pontos eu faço num trade. Tá bom. Setup que eu escolhi para operar, eu tenho uma taxa de acerto
X, eu tenho um número de operações Y, o meu ganho é Z e o meu stop é Z'. Faço a conta e eu cheguei à conclusão que no mês, 750 pontos era o que eu queria. Acabou. Acabou. Se eu acertasse dois trades de 250 pontos, três trades de 250 pontos, que era mais ou menos isso, terminou o mês. Ah, tu tá maluco? Gente, eu gosto é de dinheiro, não de trade. Eu gosto é de ganhar dinheiro, não de fazer trade. Algum de vocês aqui trabalha em corretora para ganhar dinheiro para fazer operação? Algum de vocês é trader? Quando eu falo trabalho em corretora, quer dizer é trader institucional que tem que estar fazendo trade? Nosso negócio é botar dinheiro no bolso, cara. Automação é mais uma ferramenta para a gente botar dinheiro no bolso. Mas a lógica está aqui, tá? Ô, Aí o Bárbara, cara, então faz sentido a história de esperar, por exemplo, fiz a lógico, minha meta, mas lógico, eu fico naquela de, poxa, lógico. né, aquela tara de ligar. Aí você vira e fala, porra, deixa eu deixar ele no simulador para eu olhar o que ele tá fazendo. Aí ele vai lá e faz. Porra, perdeu um, perdeu duas operações, pô, perdeu a terceira. Não é normal ele errar três seguidas, num caso desse, por exemplo. Cara, deixa eu ligar ele. Porque a chance dele errar de novo começa a cair. Ele tá começando a ter uma expectativa positiva ali na história. Uhum, Faz sentido isso? Ou claro isso é que sim. meio assim? Tudo bem que quando você faz simulação, você tem aquela coisa que aparece, né? Quando você faz simulação de quantidade de acertos seguidos. E às vezes eu olho aquilo e falo assim, cara, não é possível que ele conseguiu acertar tantas vezes seguidas, tendo 70%, por exemplo, e aí você vê É erros que daí você olha do seguidos, lado, né? é que daí você olha do lado e tem uma sequência grande também de loss. Então, tem sete seguidas de ganhos, cinco seguidas de loss, tem 12 operações no total, 7 sobre 12, pô, tem uma boa taxa de acerto, pouco menos de 70%. É, mas ninguém fica confortável Ninguém com fica. 70% de acerto quando você tem lá, aí acertou 10, você fala, não, é impossível, gente, peraí, para. E aí eu tô pensando exatamente no contrário. Você erra duas, três, quatro, aí dá aquela vontade de ligar. Faz sentido isso. Faz, faz, faz. Faz sentido. Barba, por que que tu não fala sobre isso o tempo inteiro? Porque, cara, vai ter gente que vai interpretar errado, né, que não vai ter essa chance de conversar como a gente está tendo aqui. Nós estamos aqui agora dizendo. Tinha um pouquinho mais gente, saiu uma galera que não estava gostando do papo. Mas nós estamos aqui 19 pessoas, a gente está tendo chance de conversar sobre isso. Aí é diferente. Agora, eu não vou fazer um stories falando sobre isso, porque é um assunto que demanda Sim, a porque gente vai ter evoluir o vai ter assunto. o trader de robô, né? Vai ter o Cara, trader de robô, que o não, a cara vai gente conseguir tem. fazer uma mistureba maluca, né? O cara começa a inventar coisas malucas e deixa de fazer o básico. Falei hoje de manhã e repito. A gente tem, em algum momento, a gente tem que deixar de lado essa história de querer redescobrir o fogo, reinventar a roda, porque a gente percebe que o básico funciona e o básico entrega dinheiro. Então, por que que cruzamento de média funciona? Porque o mercado se move, ele se movimenta, ele segue tendências, ele forma, melhor dizendo, tendências, elas são longas, a gente pode explorar, volatilidade vai continuar acontecendo e todas essas ferramentas que têm muito tempo no mercado, elas vão continuar funcionando. Aí o cara começa a inventar 1.400 cálculos diferentes, tudo bem, meu irmão, tudo bem. Só que, cara, o básico funciona. Faz o básico bem feito, depois evolui. O Stormer fala um negócio que ele fala na imersão isso, e lá na imersão vocês sabem que a imersão é um produto high ticket, né? Ele cobra, assim, ele cobra por 4 dias de imersão, ele cobra o que eu cobro numa mentoria que leva 3 meses, né? 2 meses e meio. E são 4 dias lá, então tá um público bacana ali e tal, e ele, lá pelas tantas, ele diz assim, o pessoal começa a perguntar qual é o setup que funciona melhor e tal, a mesma coisa que eu escuto, é óbvio que ele escuta muito mais, né? E aí vem a pergunta, mas é que eu pensei isso e aquilo, não sei o que, o cara começa com 16 mil indicadores e coisas, não sei o que, o Storm diz assim: vocês querem saber quem são os meus alunos que performam melhor? E aí fica todo mundo, os pavão, os pombos, peito estufado, né? Ah, pá, porque eles assim, são os mais burros.
Meus alunos que performam melhor são os mais burros. Ele fala daquele jeito dele. Quem conhece, ele sabe o jeito que ele fala, né? São os mais burros. Por quê? Porque ele pega um setup operacional objetivo e ele segue aquela merda. E ele ganha dinheiro. E aí o cara que é muito dono da razão começa, não, mas veja bem, não farei esse cruzamento de médias porque eu estive olhando no book e não sei o quê. Meu irmão, no longo prazo, funciona. E aí o cara que está fazendo longo prazo está ganhando dinheiro. Eu não vou, obviamente eu não vou citar nome, mas eu tenho certeza que hoje um dos meus alunos desses vários anos, né, mais lucrativos hoje é um dos caras com a menor capacidade cognitiva, para dizer de outra forma, para não ficar feio, né? É, e ele performa todos os meses, bate a meta, calculada assim, bate a meta todos os meses. Faz anos que ele bate a meta todos os meses. Ah, mas não sei o que, não vai ficar rico com isso. Claro que não, ele não, ele põe pouco, mas faz ali seus 5, 6, 7 mil por mês, tá? Esse mês ele me mandou uns print lá, 7 mil, 4 mil no índice, 4 mil no dólar, 3 mil e pouco no índice. Eu acho que somando os dois dava uns 8 mil. Tá? Vai ficar rico? Não, claro que não, né? Mas, porra, até porque ele já tem dinheiro. Mas fazendo fazendo o feijão com arroz bem feitinho, sem inventar moda, né? E aí olha para isso aqui. Aí, por exemplo, o Eduardo, porra, mas espera aí, será que faz sentido? Claro que faz. Se a taxa de acerto média desse troço em 2 anos, 2 anos, a taxa de acerto é de 60%, faz 3 dias que está em 100%, eu não ligaria, porque vai começar a dar errado. E para compensar, para tentar voltar para a média, pô, vocês são mais especialistas dessa área do que eu. O que vai acontecer? Ele vai tentar voltar para a média, né? O que é a média? 60%. Eu estou a 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Ele vai buscar a média. Para ele buscar a média, quantos trades ele tem que tomar stop? Aqueles 5, 6 lá em sequência. E quando é que a gente liga o robô? Não é que a gente liga, quando é que as pessoas ligam o robô? Quando está ganhando, 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 ganhando. Por que que as pessoas quebram? Porque elas esperam um robô passar, uma automação, qualquer que seja, um copy, uma, uma estratégia qualquer que seja, que elas estejam fazendo na mão. Quando é que elas começam a usar? Quando dá ganho, 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 e elas olham assim, não, isso aqui só ganha. Aí ela entra e perde. Aí ela entra e perde. Então, Eduardo, por isso que eu pedi para você fazer essa pergunta no final, para eu poder fazer esse rabisco na tela aqui. Acho que deu para entender, né, gente? A brincadeira aqui. É, claro que eu inventei todos os números de cabeça, né? Esse poderia ser, em vez de 20, em vez de 10 operações, poderia ser 300 operações, né? E aí faz todo o cálculo ali, entendeu? Baseado nessa lógica, né? 300 operações, 70%, R$ 50, daria 21, dá mil e poucos reais, né? R$ 1.050, uma coisa assim. Aqui 300 também. 90 vezes 6, 500 e 5.400 reais, né? E lá em cima, 10 mil e poucos reais. Então daria 4 mil e pouco. Chegou ali, acabou. Número de operações, né? Quantas operações eu vou fazer? Quer deixar o robô ligado o dia inteiro com a meta financeira? Ok. Quer limitar? Pô, eu quero pegar isso aqui num número menor de vezes. Outra coisa, eu quero limitar. Se eu pegar 10 gains, eu paro. Porque não tem sequência maior do que 10 lá no meu backtest. Isso também é outra coisa que dá para fazer com o advento da automação, né? Isso aqui que eu mostrei não precisa ser automação, isso aqui é para usar na mão também. Agora, na automação, pô, maior sequência de ganho é 10. Não, né? Já está com 12, pelo amor de Deus, vai começar a dar errado em seguida. Certo que vai dar errado em seguida, tá? Pessoal, espero que tenham gostado. Eu, né, procurei ser o mais simples possível na explicação do ATR, na explicação do Keltner.
Vamos deixar para a próxima ali, na próxima aula a gente vai falar da banda de Bollinger, né? O bando de Bollinger, de cálculo do desvio. Eu preparo um material legal para a gente. Por fim, aqui a gente falou então sobre a questão da definição da meta. Dá para fazer o mesmo raciocínio com o stop também, tá? Testei o setup ali, não está encaixando bem, de repente usa o mesmo raciocínio, né? Limitar as perdas, né? Dentro, pô, já passou, vale a pena ligar? Esse é o raciocínio que o Eduardo fez. Então, espero que tenham gostado. A proposta da aula hoje realmente era não alongar demais, a gente começou às 19, já são 20 horas e 15 minutos. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Essa aula fica gravada, vai para a plataforma, vai para no meu canal do YouTube amanhã e lá na comunidade a gente segue discutindo, né? Para a próxima semana a gente ter novos assuntos para trabalhar. Tá certo? Pessoal, brigadão. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. E quem faz parte lá do combo do nosso combo, né, da Facilita lá de automações, amanhã de manhã, 8h30 da manhã, a gente está na sala. Quem não faz, está convidado a conhecer, custo zero, né? Lembrem-se disso, né? Custo zero nos primeiros 30 dias lá, depois basta, se não gostar, basta cancelar. E participando lá, sendo cliente lá, fica todos os dias tendo que me aturar das 8h30 da manhã até as 11h30 lá na nossa sala fechada no Zoom. Beleza? Pessoal, um abração e a gente se vê. Até mais. Valeu, valeu.